Então, tá gravando. Essa é a oitava aula. E quem vai começar hoje é a Verinha, falando aí. E vamos lá, Vera, pode começar. Tem os slides. Quem vai partilhar você? Ah, Você? espera aí que eu tenho que te dar permissão para você compartilhar. Todo... Vai você, Roberta, por favor. Eu nem abri o Canva aqui. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Nossa última aula sobre o poder do emagrecimento saudável, né? E a Vera vai falar agora um pouquinho sobre exames, né? Que são muito interessantes e todo mundo deveria fazer antes de estar começando a fazer o Meta Power, tá? Vocês vão ver que eu vou colocar aqui depois os exemplos. Dá uma diferença enorme nos exames, tá? Pode falar, Vera. Posso começar? Tá. Hoje eu quero falar um pouquinho dos exames e da suplementação, né? Por quê? A suplementação, ela entra para ajudar no processo de mudança de hábito, né? Porque quando a gente está muito desnutrido, fazer esse processo, essa mudança de hábito pode ser mais difícil. Então, quando eu começo a mudar meus hábitos e fazer essa suplementação junto, vai facilitar meu processo, né? Como eu falei das células da última aula, né? Essas células, elas são renovadas a partir do que a gente absorve daquilo que a gente comeu ou ingeriu, né? Então, às vezes, eu preciso de uma suplementação para ajudar na absorção, porque não estou com o meu organismo limpo adequadamente para ele absorver tudo que ele precisa absorver, né? Então, vamos lá. Quando suplementar? Quando eu identifico, né, que o meu paciente ele não tem um consumo alimentar adequado, né? É inadequado. Ou ele não ingere determinados grupos de alimento, ou ele não ingere porque não gosta, ou porque ele de fato não consome aquele grupo de alimentos. Então, provavelmente ele vai ter alguma deficiência, ok? Quando esses meus pacientes estão com exames bioquímicos alterados, né? Ou com falta ou com excesso, porque se eu estou com falta de vitamina ou excesso de vitamina, também vão provocar, é, eu posso ter alguns sintomas e alguns sinais no meu corpo que vão indicar que eu estou com excesso ou com falta. Então, o exame bioquímico, ele vai mostrar se eu estou com excesso ou com falta. Eu vou avaliar esses sinais e sintomas clínicos junto com esses exames. Eu fecho o diagnóstico do meu paciente, né? Ele vai, por exemplo, se o paciente está com falta de vitamina B12, ele vai me mostrar vários sinais e sintomas. É cansaço mental, físico, quando ele está com deficiência de magnésio, por exemplo, é muito comum a pessoa ter cãibra, né? Então, esses sinais, esses sintomas que ela vai me apresentando, eu vou conectando ali com qual nutriente, qual vitamina, qual mineral que ela pode estar em falta no seu organismo. Quando o indivíduo sofre de alguma patologia, por exemplo, quem tem doença de Crohn, ou então síndrome do intestino irritável, são pessoas que estão com a parede do intestino bem prejudicada, então a absorção desses nutrientes vai ser prejudicada. Procedimentos cirúrgicos, aqui eu coloquei a cirurgia bariátrica, né? Que são pacientes que provavelmente vão ter que fazer para o resto da sua vida uma suplementação. Porque dependendo da cirurgia, ele vai tirar um pedaço do intestino, por exemplo, ou do estômago, que vai atrapalhar a absorção de alguns nutrientes.
ou qualquer outro processo cirúrgico, igual eu passei agora, né? Então, eu fiz uma suplementação antes da cirurgia, continuo fazendo agora, depois da cirurgia. Então, é muito importante a gente ter esse cuidado. A idade do indivíduo, né? Eu coloquei aqui os idosos. Por quê? Porque o idoso, naturalmente, é um processo natural, ele vai perdendo a, a, a absorção de alguns, porque é natural o envelhecimento do corpo, a gente ir perdendo essa absorção. Gente, desculpa, mas a minha fala está um pouquinho prejudicada ainda. Às vezes eu confundo aqui, a minha língua mistura aqui, fica difícil a fala. Mas no idoso, ele perde paladar, né? Então ele começa a querer comer só alimentos mais palatáveis e nem sempre os alimentos mais palatáveis vão ter todos os nutrientes que ele precisa, tá? Então a gente tem que ter uma atenção especial ao idoso. Ao histórico do paciente, né? Se é um paciente que sempre se queixa que teve uma anemia, que sempre fez dietas muito restritivas, que tem uma má alimentação, então provavelmente esse paciente vai estar deficiente e eu vou precisar de suplementar. E estilo de vida do paciente, né? Uma coisa que a gente tem falado muito nesses dias todos, né? A importância do exercício físico, do sono. Se a pessoa fuma, por exemplo, ela é uma pessoa que ela vai precisar de consumir um maior número de antioxidante, principalmente vitamina C, né? Quem usa álcool constantemente. Então, todo o estilo de vida do paciente que ele me apresenta, eu vou avaliar para a gente ver como que ele vai precisar suplementar, ok? Pode passar, Roberta. Bom, e por onde começar? Por onde começar é por aquilo que a gente tem falado esses dias todos, né? Pela base, que é o sono, que é a atividade física, que é a nutrição, que é o contato com a natureza, que são os bons pensamentos, a espiritualidade. Então, eu tenho que começar por aí, porque se eu não começo a mudar isso daí, né? Não adianta eu só fazer a suplementação, né? A suplementação ela tem que andar assim, elas têm que caminhar juntas nessa mudança do meu estilo de vida, ok? Pode passar, Roberta. E agora, quanto suplementar, né? Eu coloquei aqui, geralmente quando você olha o seu exame bioquímico, eu coloquei aqui um exemplo da vitamina B12. Vem lá, valor de referência, no seu exame está escrito isso. Aí esse valor de referência tá lá, de 211 a 911, o ideal, né? Tá aqui. Esse valor de referência, como que é feito esse valor de referência? Esse valor de referência, gente, é baseado numa população. Eles pegam um determinado grupo de pessoas numa região e pegam o menor valor e o maior valor. Isso se torna um valor de referência, esse valor aqui. Mas esse valor de referência é muito diferente de valor ideal, tá? A gente, como nutricionista, a gente busca um valor ideal. E o valor ideal da B12 é que ela esteja entre 500 a 900, né? Porque olha a janela que existe aqui de um paciente estar com uma B12, digamos, de 250 e um paciente está com uma B12 de 900. É muito diferente, gente. Então, aqui, mesmo no valor ideal, eu vou avaliar esse meu paciente, tá? Porque alguns pacientes com uma B12 de 500, os sinais que ele me apresentava antes da suplementação, esses sinais vão desaparecer, digamos assim. Mas ó, alguns pacientes eu vou precisar de uma dosagem maior. Às vezes esses sintomas só vão diminuir na hora que a B12 dele estiver a 800, por exemplo. Então aqui é muito individual. Aqui eu tenho que avaliar cada um, porque
cada um absorve de uma forma diferente. Tem a questão genética, tem a questão ambiental. Então, são vários fatores que vai me direcionar o quanto aquele paciente precisa realmente de ser suplementado, tá? Aqui, o zinco, por exemplo, no seu valor de referência do seu exame vai estar esse valor aqui, olha, 66 a 110. E, na verdade, a gente precisa que o zinco sérico esteja maior que 96 até 115. Não muito mais que 115 também, porque senão não vai fazer bem. O ácido fólico, por exemplo, aqui no seu exame vem maior que 3,9. Ideal que ele esteja nessa faixa de 10 a 17. E o ácido fólico, a gente tem que prestar muita atenção nele, porque a gente tem muitos alimentos que já vêm com ácido fólico, né? É, então, a gente tem que avaliar o exame do ácido fólico. Eu não vou dar ácido fólico para o meu paciente se ele não precisa tomar ácido fólico. E o ácido fólico, se eu começo, ele atrapalha a absorção do zinco. Então, sabe, é uma engrenagem. Eu tenho que olhar cada um e assim eu vou avaliar se há necessidade de qual a dosagem, entendeu? Não é tão simples assim como as pessoas pensam, vou suplementar e sai tomando um multivitamínico, ok? Pode passar, Roberto. Aqui eu trouxe um exemplo de um multivitamínico. Eu peguei isso daqui no Google mesmo, tá? Esses multivitamínicos de A a Z que a gente encontra geralmente em farmácia ou até supermercado às vezes. Eu coloquei aqui a lista de ingredientes do jeitinho que estava na internet, tá bom? Que esse multivitamínico apresenta. E eu destaquei os componentes que estão em branco, por quê? Primeiro ingrediente que tem aqui é o carbonato de cálcio. O que é carbonato de cálcio, gente? O carbonato de cálcio sabe o giz de antigamente, que o professor escrevia no quadro? Aquilo ali é o carbonato de cálcio. Então, não é a melhor forma da gente suplementar o cálcio. A melhor forma da gente suplementar o cálcio é o cálcio quelado. Mas qual que é a diferença do carbonato de cálcio para o cálcio quelado? O cálcio quelado, o custo dele é muito maior do que o carbonato de cálcio. Então, as empresas, os laboratórios farmacêuticos, eles visam muito o custo, né? Com certeza, para diminuir o custo, para que as pessoas possam comprar o suplemento. Mas nem sempre isso é a melhor forma de você suplementar. Assim como aqui o óxido de zinco não é a melhor forma. A melhor forma de suplementar o óxido de zinco é o zinco quelado, assim como o magnésio, sulfato, ou óxido de zinco, ou óxido, pode ser óxido de zinco, pode ser sulfato de zinco, pode ser óxido de magnésio, sulfato de magnésio. Quando vem esse prefixo antes, não são formas adequadas para serem suplementadas, ok? Então, magnésio quelado, zinco quelado, cálcio quelado. Essas são as melhores formas de serem suplementadas. Aí, aqui embaixo mesmo, está aqui, composição da cápsula. Gelatina, corante artificial eritrocina, amarelo tartrazina e dióxido de titânio. Gente, esse amarelo tartrazina é um corante que, para quem tem asma, que tem alergias, ele realmente é muito perigoso, né? Por isso que ele tem que ver quando ele está dentro ou de um alimento ou de um medicamento, ele tem que ser destacado, porque se a pessoa for alérgica,
ela pode vir a óbito, ok? Dependendo do caso, então é muito grave. Então, olha só, como que um multivitamínico pode ter um corante desse? Então, quer dizer, você está tomando um multivitamínico achando que está fazendo muita coisa, vai ter muitos benefícios, e na verdade não. Então, é esse alerta que eu gostaria de trazer para vocês, de ter muito cuidado. Procure ver o que tem dentro desse multivitamínico que você comprou. Olhe os ingredientes. E isso é uma coisa que a gente deveria fazer não só para multivitamínico, mas para todo alimento, todo alimento processado que a gente compra, é olhar os ingredientes. E geralmente, o primeiro ingrediente é o que vai mais ter naquele suplemento, naquele alimento. Então, geralmente vem em ordem decrescente. Então, olhe sempre os rótulos dos seus alimentos, dos seus multivitamínicos, tá bom? Para você saber exatamente o que você está consumindo. Pode passar. Ah, tinha mais uma. Hum. Aqui é uma resolução do Conselho Federal de Nutrição. Uma suplementação não deve ser feita de forma isolada. Ela deve estar inserida em um planejamento alimentar. Então, é mais uma informação, né? Não adianta só suplementar. A gente tem que ver o todo, a gente tem que ver o que a gente está fazendo, não só com nossa alimentação, com nossos pensamentos, com a nossa mente. Tá bom? É isso, Roberta. Pensei que aquele outro era seu também, por isso que eu coloquei lá. Não, não. Então, agora eu quero mostrar para vocês, só um minutinho que eu vou tentar encontrar aqui. Algumas fotos, né, que eu tirei da convenção. Foi depoimento, né, da pessoa que estava na convenção. Então, eu quero até que a Vera me ajude aqui para vocês poderem ver, né? Espera só um pouquinho, deixa eu ver, é aqui mesmo. Começando por aqui. Ó, esses são os dados de como que ele estava antes. Depois eu vou mostrar para vocês também, eu tenho aqui o vídeo do antes e depois, como que estava a testosterona dele, né? Se você quiser falar, pode falando. Eu vou só te mostrar aqui, porque eu vou deixar a Vera me ajudar mesmo com a questão dos exames, né? A questão que ele estava mal com folato, vitamina D. Faz uma análise, Vera. Vou deixar você dar uma olhada. Sim, provavelmente esse exame é de que país, você sabe? Estados Unidos. Estados Unidos. É porque, assim, pode ser que é um pouco diferente, assim, o que eles usam Para medida, para medição, né? a medida mas, por exemplo, aqui, eu vou falar um pouquinho da hemoglobina glicada, esse último aqui, tá? Por exemplo, aqui tá 34, eu teria que ver se realmente, o que que é esse 34. Tá verdinho, né? Tá como se ele estivesse bem, né? Agora eu vou Isso. mostrar o outro que eles fizeram, né? Que foi 28 de abril. Que olha, Aham. tem uma Ah, melhora a testosterona estava mal, olha, estava aham. 7,14, vamos fazendo assim, foi para 24. Depois, Aham. a testosterona livre estava negativa também, né? Uhum. E ele já foi para positiva, ó. O folato também, né? O que que você fala do folato? Eu não sei explicar. Volta lá na primeira. Essa é a primeira dele? Essa é a primeira, porque ele estava Essa é a mal, né? primeira. Uns O marcadores. folato é o ácido fólico, né? É a Passou vitamina. para 37. Nossa, olha a diferença, gente. Ele está no Metapower, tá? Aham. Por isso que eu queria fazer, porque eu acho interessante, já que você falou dos exames, né? A gente está fazendo essa análise aqui. Agora vamos para a vitamina Sim. B12. Estava 80 e ela foi para 145. Olha que Uhum. fantástico. Eu achei fantástico tudo do MetaPower. Foi por isso que eu quis que a gente fizesse essas aulas do MetaPower, porque a gente vai ver, claro, no emagrecimento, na nossa pele, nas nossas unhas, nos nossos cabelos, mas o interno, gente, é o interno que eu achei incrível.
Então, quem puder, né, quando for começar a fazer o Metapower, fazer um exame de sangue, e depois, daqui uns 3 meses que você estiver usando, você fazer um outro exame, vocês vão ficar surpresos com o que vai acontecer no seu interior. É por isso que eu quis colocar, eu acho que deu tudo certo hoje da gente falar sobre os exames, se é a última aula. E aqui, olha a vitamina D, 45, foi para 68. 45 vermelho, né? Que eu não sei como que é realmente a medição deles aqui, né? Mas estava no vermelho, na questão de quantidade. A gente precisa de ter mais, né? Acima de 50, né? A vitamina D, é isso, né? O ideal. Isso, acima de 50. Alguma coisa eu sei, tá, Vera? Tá vendo? Alguma Aham. coisa eu sei. O triglicérides, ele estava 2,21, foi para 1,08. Isso eu não sei explicar, porque é assim, né? E o último que você falou estava de 34 e foi para 31. Mas a questão é que ele se tornou todo verdinho, né? E ele estava Aham. com marcadores, né, em vermelhos, antes de estar utilizando o método. Olha, como que estava a referência dele e o som que ele passou, né? Vocês estão escutando o som ou não? Sim, dava para escutar. Quer que tira? Fica sem som? Deixa eu tirar. Porque aqui eu ouço também, tava com som, ó. Mas aqui foi uma filmagem que eu fiz, né? E aqui dá para vocês verem a lateral. Olha a circunferência, como ele melhorou, né? A questão de medidas dele. Olha as costas, olha aqui, realmente na região. Ele fez questão de ficar, né, com a mesma roupa e tudo para poder estar tirando. Gente, eu tirei umas fotos minhas horríveis, mostrando a pele mesmo caída, as dobras nas costas, e depois eu vou pôr essas fotos, tá? Eu vou colocar para vocês, Ai, não ai. vou. Coloquei mesmo, porque eu acho que a gente tem que ser o exemplo. Eu vou mostrar aqui uma foto para vocês que quem tirou de mim foi a Rocio, não tive nem coragem de postar, de tão gorda que eu estava nessa convenção. E foi aí que eu decidi, né? Quando eu vi os resultados dele, eu decidi que eu queria mudar também, tá? Então, aqui, vocês podem ver que ele também aqui, nesses medidores aqui, ó, ele tá ali na linha laranja, né? Passando para a linha laranja, quase indo para a linha vermelha da má saúde, vamos dizer assim, né? Que esse aqui é o medidor disso mesmo. E depois ele já chegou no quase normal, no quase perfeito, com apenas 3 meses com o uso do MetaPower. É isso que eu quero incentivar vocês, né? Isso aqui são as mesmas fotos, espera só um pouquinho. Ah, e essas são as medidas dele. Olha, em janeiro, quando que ele estava circunferente, isso eu não sei falar, porque está em inglês também, se quiser falar, Vera, se você conseguir aí entender quais são essas medidas, eu penso que o terceiro é da barriga, né? Circunferência. Sim, sim. Isso. Aqui é do braço, né? Então, gente, é muito legal isso. Você pegar o paciente, fazer todas essas medidas, pegar o exame. Isso que você fez aqui é fantástico, viu, Roberto? E para ver o resultado, né? E, e Quando eu assim a gente fica incentivado a mudar, fico a incentivada a mudar. buscar isso, né? Eu e a Rocio, nós estávamos sentadas, eu vou falar assim para vocês terem uma ideia, né? E a Rocio falou assim: tô tendo uma ideia fantástica aqui. Eu falei assim: eu também, tomara de ser a mesma que eu estou tendo. Gente, parece coisa de Deus, né? Mas a gente decidiu estar juntas, fazer o programa, porque quando a Nathalie Goulart, ela entrou no palco, ela falou assim: gente, existe um antes da do Terra, com os óleos essenciais que nós sabemos que são maravilhosos, que se souberem usar corretamente, não vai ter efeitos colaterais, que eles funcionam, que eles modificam o nosso estado mental, mas agora existe uma pós do Terra com o MetaPower. E que quem souber fazer um programa MetaPower, quem souber fazer as pessoas, né, realmente focarem no produto, estar mudando a questão de hábitos alimentares, né, a questão do sono, a questão também do mental e você também, alimentação, né, tem que ser tudo isso em conjunto, vai ter um resultado fantástico com as pessoas. E aqui ficou demonstrado, né, o resultado interno, porque a gente fica muito querendo ver o resultado visual, mas nós precisamos ver os nossos exames, né? Então, eu acho isso aqui, eu tenho vários exames, então eu posso comparar depois, né? Eu já tenho exames para poder comparar, que eu vou poder estar mostrando. E aí, quando mostrou os antes e depois, que foram vários, aqui são só alguns que eu tirei, principalmente da questão da pele, que eu achei fantástico, foi que eu falei, eu vou fazer, eu vou usar, eu vou ser usuária assídua desse produto. Então, olha aqui quantos quilos que ele perdeu, né? Quantas libras, na verdade está em quilos mesmo, olha. Como que ele passou, né? Vou voltar para vocês verem. Ele estava com 122,7, em 3 meses ele foi para 102.
E ele falou que ele já tinha tentado fazer dietas, não conseguia. Ele era já da do terra, já usava os óleos, e as pessoas falavam com ele. Ele falou assim, me perguntavam por que que eu não conseguia emagrecer se eu uso os óleos, né? Se eu tenho os óleos essenciais, por que que eu não conseguia? E aí foi aí que ele falou, eu decidi mudar os meus hábitos e fazer o programa do Metapower como deve ser. Gente, olha como que eu estava. Eu estava nessa gordura. E agora vocês estão me vendo aqui, né? Não tem, como se diz, ó, olha só do lado aqui para vocês verem. Olha o meu rosto. Eu estava nesse estado. Então, eu estou colocando aqui minha foto porque eu quero te encorajar, né? Eu quero que você queira ter essa mudança na sua vida. Eu acho que todos nós nascemos aqui, como se diz a Maria que fala muito, né? Nós somos lindas, bonitas, e nós merecemos estar bem e com a saúde, né, no melhor estado possível. Nós podemos envelhecer, podemos estar entrando na menopausa, né, começar, eu estou com 44 anos, estou falando já assim como se eu estivesse lá, né, mas eu posso entrar a qualquer momento, né, mas a gente tem que se preparar, a gente tem que se preparar para tudo, né, e eu acho que fica aqui, né, o meu apelo para que vocês usem o MetaPower, porque ele realmente funciona. Eu emagreci de uma forma natural, não passei fome, saí do regime alguns dias, não vou falar que eu fiz corretamente todos os dias, estou dando meu depoimento assim, super sincero, né? Não vou falar para vocês, fiz certinho, mas eu falo para todo mundo fazer certinho, tá? Claro que eu tenho que estar incentivando todo mundo a fazer certo, corretamente, né? Mas alguns dias eu saí da dieta e mesmo assim eu emagreci. O que que aconteceu comigo? Eu quero falar para vocês, porque assim, talvez vocês vão começar a usar e vai falar assim, nossa, não está funcionando para mim. Com uns 15 dias, eu me vi mais gorda ainda. Eu dei um inchaço, sabe? A minha barriga inchou mesmo. Eu falei, nossa, o que que será que está acontecendo? E aí eu lembrei, do que o Aparício falou comigo, que algumas pessoas começavam a ter gases, utilizando o produto, mas por quê? Eu descobri o porquê. Eu falei, não, eu vou descobrir por que que a gente está que eu tô com esses gases, por que que eu estou assim inchada. Falta de água. Eu tomei pouca água nesses dias e também tomei menos o óleo essencial. Então, se acontecer isso com você, ingira água e ingira mais o óleo Metapower, tá? E aí vocês vão ver que vocês vão murchar depois, tá? Com 25 dias que eu percebi que eu fiz assim, ó, realmente a água foi embora, o que estava me inchando foi com 25 dias. Então, tem pessoas que vão ter um resultado com 7 dias? Tem, porque eu vi. Tem pessoas que vão ser com 15, vão ter também. E tem pessoas que vai ser como eu, quase um mês. E você vai conseguir sentir realmente a diferença no seu corpo com 3 meses. Porque as nossas células, elas se multiplicam e elas, né, de 120 dias em 120 dias, né? Então, a gente precisa, precisa pensar que você precisa te dar esse tempo para você poder ver o resultado. Para mim, está sendo fantástico. Eu estou com mais disposição, estou com mais raciocínio, estou conseguindo fazer melhor as coisas, então, não sei, né? Eu não posso falar mais do que eu já estou falando, porque eu acho que vocês já entenderam, dá para ver, né? Dá para ver na minha pele, mas com certeza, se você fizer os seus exames laboratoriais também, você vai ver também na questão interna, né? Que o Metapower, na verdade, ele veio para a reconstrução das nossas células, né? Para nos dar mais energia, para a produção de ATP. Então, fica aqui o meu depoimento, né? Vocês podem ver aí. Nem postei essa foto, gente. Essa foto eu não postei. Você mandou para Maria. Eu sei que ela mandou para Maria essa foto, mas eu não postei essa foto no Instagram. E essa sou eu, no dia que eu tirei a foto do meu rosto, e tá com óculos, mas dá para vocês verem o contorno do meu rosto, como tá diferente já, né? Como já mudou. Dá Então para perceber sim, Roberta. agora eu vou deixar de compartilhar. Não sei quem Ô, vai continuar. Roberta, deixa eu só falar uma coisinha. Você falou uma coisa muito importante. A água. Nossa, ela faz uma grande diferença. E uma forma de cada uma aqui calcular mais ou menos o que é ideal é por peso, tá, gente? É 35 ml por quilo de peso que você tem. Então, só fazer essa continha, você vai saber quantos litros você tem que tomar por dia, tá bom? Tem que tomar bastante ainda, viu, gente? Mas eu vou chegar lá. Quem Tudo é vai falar? costume. Sou eu, né? Tá me escutando, né? Estou com o áudio aberto. Bom, eu não tenho slides aqui. Eu posso também dar depoimento da minha pele. Todo mundo falando, eu não estou notando a diferença, mas a Maria falou, minha irmã falou, algumas pessoas falaram, né?
principalmente em que eu não estou vendo tanto as linhas de expressão que eu tinha aqui, esse bigodinho chinês que chamam, né? E realmente ele meio que sumiu, né? Eu não estou já percebendo ele. Então é muito bom. Mas o que eu quero falar hoje é uma coisa que eu acho que é muito importante todos nós termos, que é a organização, tá? É fundamental para que nós possamos, digamos que, conseguir tudo aquilo que a gente se propõe como meta e porque a gente precisa mudar de padrão muitas vezes. E esse padrão é um padrão muitas vezes mental. E para que ele, digamos que, permaneça aqueles padrões que são bons e para que nós tiremos aqueles padrões que são ruins, a gente tem que ter uma organização, uma planificação. E uma das coisas que nos ajuda a conseguir também é pertencer a um grupo com o mesmo objetivo, que foi o que a gente fez aqui, né? Pertencer a um grupo, digamos que todo mundo com o mesmo objetivo de emagrecer, ou de melhorar o metabolismo, ou de melhorar a pele, mas todas com o intuito de melhorar em algum sentido. Então, um exemplo que eu quero dar é um que eu escutei uma vez numa mentoria que eu achei muito interessante, que era assim: imagina que você está no meio do mar, tá, num bote, num barquinho, e que rodeado ao teu redor também existem várias outras pessoas, cada uma no seu barquinho, cada uma no seu bote lá, com os reminhos. E o que acontece? Que cada um de nós tem que escolher ir para um lugar, tá? Estamos no meio do mar e existem duas ilhas. Existem duas ilhas. Uma ilha é a Ilha da Desculpa. É a Ilha da Desculpa. É uma ilha muito bonitinha, muito atrativa, e é para lá que a grande maioria dos botes vão. Quer dizer, os barquinhos, cada um com o seu barquinho, vão direcionados para a Ilha da Desculpa, porque é a ilha mais bonitinha, mais atrativa. Por quê? Por que ela é atrativa? Porque as pessoas que sofrem, por exemplo, com algum tipo de necessidade, ou que estão com ansiedade, ou que são procrastinadores, ou que estão com alguma dificuldade de conseguir, por exemplo, emagrecer, para eles é mais fácil ir para a Ilha da Desculpa. Por quê? Porque lá nós vamos poder nos comportar todos como crianças. Crianças pequenas, crianças reclamonas, sem nos enfrentar ao que a gente precisa fazer. Buscando sempre alguém que nos tire também do problema. Porque é muito típico da pessoa querer uma pílula mágica. A pílula mágica sem fazer nada. E muitas vezes a Maria até fala isso: gente, o óleo essencial é bom, mas tem que fazer alguma coisa também, né? Nós temos que ter uma mudança alimentar, temos que ter uma mudança também na hora de fazer um exercício. Quer dizer, essa ilha vai ser ótima para aquelas pessoas que já estão acostumadas a sempre ter uma desculpa. E elas adoram falar: é porque eu sou diabética, porque eu sou não sei o quê. Então é meio que desculpa para não conseguir o resultado que ela quer, tá? E aí ficam lá na praia, não fazendo nada, deixando-se levar somente pelas reclamações, e isso não leva absolutamente a nada, tá? Então, essa ilha das desculpas é uma ilha que ela não vai te levar ao resultado. E é como se fosse, por exemplo, o canto da sereia, né? O canto da sereia é aquele canto que atrai os marinheiros e que leva os marinheiros, eles ficam atraídos por aquele canto, mas os afunda lá no fundo do mar. Então, essa ilha da desculpa é uma coisa parecida com isso. A outra ilha, ela é vista à distância não tão bonitinha assim como a outra, né? Mas é a ilha do compromisso. E para lá vão poucos botes, mas a maioria dos que vão para lá, ao pouco tempo, eles saem, eles conseguem sair de lá e ir embora para casa. Quer dizer, abandonam aquela ilha, mas não no bote que eles estavam, eles abandonam na ilha no veleiro já. Eles já conseguem, com um soprinho de vento, ir embora para qualquer lugar. Então, eles se fortalecem, eles se permitem conseguir os resultados que eles querem. Então, essa ilha do compromisso, ela, digamos que produz um pouco de rejeição num princípio. Por quê? Porque as pessoas que não entendem que tem que ter um compromisso, elas ficam, digamos que, tendo essa dificuldade de fazer essa mudança, né? Então, por isso que lá as coisas são um pouco diferentes. Por exemplo, a pessoa que vai para a Ilha do Compromisso pode dizer:
eu não estou conseguindo ainda o resultado que eu quero, mas eu vou praticar um pouco mais de exercício a partir de amanhã, porque eu acho que um pouquinho mais de exercício vai ser bom. Tá vendo como o discurso muda? Aí tem outra pessoa que diz, ai, a minha mente algumas vezes me atrapalha. Não falou aí a Roberta que ela saiu um pouco da linha? Mas ela voltou para a linha de novo. Essa é a ilha do compromisso. Porque mesmo que você chute o balde de vez em quando, você sabe que você pode voltar para a regra de novo. Volta para a linha do centro, né? Então, acaba sendo muito mais prático ir para a ilha do compromisso. Então, para ter sucesso na tua meta, no teu propósito, escuta os que estão ao teu redor, mas escuta os que estão na ilha do compromisso e não na ilha da desculpa. Porque se você se juntar com as pessoas que estão na ilha da desculpa, você vai ser contaminado por essas pessoas. Então, por isso que falam, muitas vezes, que o nosso redor, o nosso ambiente, ele também nos ajuda ou nos atrapalha. Então, procure também ser a mudança no teu ambiente, né? Então, aqui o que nós podemos fazer a partir de hoje? É a nossa última aula, mas não quer dizer que isso acabe. Nós vamos continuar com o grupo, vocês vão poder colocar lá as perguntas que vocês quiserem, colocar as fotos também, que é muito importante, do antes e depois, para a gente ver essas mudanças e continuar com ânimo. E vamos nos comprometer a 4 coisas. Primeira, me comprometo a aprender. Por quê? Porque se você realmente quer melhorar em alguma coisa, você nunca deve deixar de investir em você mesmo. Então, você tem que dedicar o recurso ao teu desenvolvimento, à compra de livros, que tem muitas pessoas que não gostam de ler, mas é uma coisa muito interessante o ler livros, seminários, cursos, terapia, comidas boas, estar com pessoas interessantes, esporte, pratica yoga, sei lá, investe em você. Então, esse compromisso de aprender investindo em você. Segundo compromisso, eu me comprometo com as soluções. Por quê? Porque tem pessoas que só sabem falar do problema. E pessoa que só sabe falar de problema acaba não resolvendo. Então, procure pessoas que também falem das soluções. Então, para ficar longe da ilha da desculpa, se perceba. Se perceba, eu hoje estou, por exemplo, a Roberta pode se perceber, caramba, eu hoje estou saindo da linha. Ela já se percebeu. Então, amanhã eu vou entrar na regra. Ela vai de novo para a ilha do compromisso. Entende que o autoconhecimento, a autoobservação é importante nesse momento? Então, é importante para encontrar a sua solução, tá? Então, pare de dar desculpa, que é problema do governo, é problema da sogra, é do filho, é do pai, é do periquito e do papagaio. Não, a responsabilidade é tua, tá? O terceiro seria eu me comprometo com os outros também. Então, conte sempre com outras pessoas ao seu redor. Por isso que os grupos são importantes. Procure, então, estar numa ilha onde haja muitas pessoas do compromisso, tá? E tem uma frase do Lao Tse, que já é uma frase que se fala muito no marketing, mas na verdade é de um chinês. Ele falava assim: se você quer ir rápido, vá sozinho, mas se você quer ir longe, vá com outros. Quer dizer, vá acompanhado. E isso é muito importante, estar sempre em companhia de pessoas que querem o mesmo que você. Então, fala com os outros, conte a sua. Se você não tem possibilidade de ter uma terapia, que isso seria o ideal, pelo menos tenha um amigo de confiança que você possa contar as suas coisas, mas sem ficar sempre só na lamentação. Exponha o teu problema, mas vá procurar uma solução, tá? E outra coisa é o se comprometer a ser perseverante. Por quê? Porque as respostas que nós temos no nosso dia a dia, no nosso batalhar, que sempre acontecem coisas, elas nunca são imediatas, né? Então, hoje em dia você pode ter um problema, mas amanhã vem a solução. Então, todo problema tem uma solução. O que não tem solução, gente, não é problema. Então, deixa para lá. Não tem solução, não tem solução. Não fique remoendo uma coisa que você sabe que não pode fazer nada por ela, tá? E outra coisa que você pode fazer a parte desses 4 compromissos é uma coisa que, para mim, fez um efeito muito grande. Eu comecei com isso na época da Ayurveda. Aqui está a Vera, que a Vera também era aluna naquela mesma época, e é o levantar mais cedo, o levantar com o nascer do sol. Então, se você levanta tarde, procure levantar pelo menos 1 hora antes e dedique essa hora só a você. Então, você vai ter tempo, por exemplo, para fazer uma meditação,
para você fazer uns alongamentos, que o ideal é antes até de levantar, você se alongar, esticar, abrir a boca, para não ir já correndo já e tropeçando com as coisas. Não, levante com calma, faça umas respirações, uns alongamentos e depois vá fazer a sua higiene pessoal, tome seu copo de água morna. Agora já, a gente já tem o Metapower, né, para tomar o nosso colágeno. E depois o que eu faço é fazer a minha meditação. Depois da meditação é que eu vou para a ginástica e depois é que eu tomo café da manhã. Mas cada um vai regrar isso da forma que for melhor. Temos que ter esse momento primeiro da manhã para nós. Então, mas eu já levanto e tenho que ir trabalhar. Então, deita mais cedo e levanta um pouquinho mais cedo. Começa a fazer isso, deitar um pouco mais cedo e levantar um pouco mais cedo. Então, essa era a minha dica para hoje, que é uma dica que eu penso que é para levar para a vida, tá? Alguém quer fazer uma pergunta? Maria quer falar alguma coisa agora? Sim, gente, muito obrigada por tudo que vocês falaram aí. Agora, não sei se sobrou alguma coisa para mim, né? Porque tudo que eu pensei em falar foi falado aqui. Mas eu quero falar para vocês o seguinte: a Rocio falou algo muito importante. E eu vou ilustrar, gente, aqui com uma parábola que eu gosto de contar e que vai ajudar vocês a compreender com a importância de tudo isso que foi falado aí, né? É que dois amigos resolveram atravessar um rio, um lago, para tomar uma cervejinha do outro lado e comer, né? Foram lá fazer a farra. E eles deixaram o barco amarrado lá no porto, no cantinho lá, e foram lá comer, beber. E de madrugada eles voltaram, depois da meia-noite eles voltaram e remaram toda a manhã para chegar do outro lado, onde eles moravam. Só que quando o sol nasceu, eles perceberam que eles estavam no mesmo lugar onde eles tinham entrado no barco. Remaram a noite inteira, estavam cansados que só, mas estavam no mesmo lugar. Por quê? Porque eles esqueceram de soltar o barco. O barco estava parado, o barco estava amarrado e continuei amarrado. Gente, essa parábola ilustra o que muitas pessoas querem resultados, mas não querem fazer nada. Eles amarram o barco lá nos maus hábitos que tem, né, que desenvolve a vida toda, e começa aí com o Metapower, com os óleos essencial, com todo vapor, e não vê resultado e começa a falar mal, dizendo que isso não é bom, que isso não dá resultado, que não sei o quê. Então, é muito importante, gente, as mudanças, né? Fazer algo, nada, como diz Alberto Einstein, continuar com os mesmos hábitos e querer resultados, gente, isso não existe. E para encorajar vocês, eu quero deixar aqui algo que mudou a minha vida, mesmo vocês sabem que eu sou mais ou menos disciplinada, né? Eu tenho uma grande disciplina, graças a Deus, mas isso aqui me ajudou muito, gente. Olha, use esse livro, Recomendo Milagre também. da Manhã. Não existe um método mais importante para ajudar a gente a mudar de hábito como esse livro aqui. Eu aprendi, a Rocio também estava na época, né, na mentoria da Jaqueline Salles, e foi em 2018 que ela nos propôs esse livro, né, e ele simplesmente mudou a minha vida, foi um divisor de água. Ele nos ensina como a gente pode levantar cedo, né? Ele dá um método aqui de 6 minutos, gente, e para a gente fazer tudo isso. E ele diz: se você não tem 6 minutos para você, você não merece viver, você não deveria estar aqui. Mas, gente, é impressionante. Olha, eu comecei em 2018 e eu copio ele todos os dias. Aí tem o livro e tem o diário, viu, gente? Vocês têm que comprar o diário, ou os dois. O diário é que você vai responder os 6 minutos que vai mudar a sua vida. E eu copio todos os dias.
toda manhã, depois de 2018, né? 5 anos que eu não compro o livro, mas eu tenho um caderno que eu copio todo, segunda até hoje já copiei, já fiz meu Milagre da Manhã. E é muito interessante, vai ser um divisor de água para vocês, gente, isso é para ajudar. E eu vou contar aqui os resultados que eu já tive, né, gente, com o Metapau. Em 15 dias, eu perdi 1 quilo. Quer dizer, eu pesava 55, né? A minha altura, eu tenho 1,59 m, então está, né, Vera? Eu estou dentro da norma, né? E meu marido fica olhando lá, você não precisa emagrecer, você não precisa. E daí eu perdi 1 quilo e ele ganhou 2. Gente, ele ganhou 2 porque ele precisa. Ele tem 1,84 m e estava pesando 68 quilos. Então, ele estava muito abaixo da norma. E ontem, quando ele pesou e viu que foi para 70, nossa, foi uma emoção muito grande. Ele ficou muito feliz de ter ganhado esses 2 quilinhos. E outra coisa, eu estou dormindo 1h30 a mais, gente. Não sei o que aconteceu, mas estou precisando dormir. Se eu estou dormindo é porque o meu organismo está precisando, 1h30 a mais. E o que foi impressionante é que diminuiu a minha quantidade de alimento de uns 40%. Né? Todo mundo sabe que quem é vegetariano come mais do que os outros, né? Então eu sou magrela de ruim, mas eu sou muito comelona, né? Como muito, não como fora dos horários, mas na hora que eu vou comer, eu como muito bem. Só que agora diminuiu, gente, diminuiu bastante. Normalmente eu não tomo como é que diz, Rocio, de manhã, o café da manhã, eu não tomo café, né? Mas eu só tomo suco verde. E eu aguento até agora, né? Eu tomei suco verde, é 1 hora e eu tô bem. Né? Eu não tenho esse hábito de tomar café de manhã, só o suco verde. E eu não como fora dos horários e estou muito bem. Para o meu marido, ele também diminuiu a micção, ele levantava. Ele disse que chegava a levantar 6 vezes à noite para ir no toalete. E agora ele está indo 2 vezes, né? E também diminuiu, a quantidade de alimento, ele sente vontade de comer menos. E a última coisa que eu queria falar para vocês, gente, que também funciona muito bem, olha, é isso aqui. Vocês estão vendo? Uhum. Coloque uma borrachinha no punho e toda vez que vocês forem tentar dar sair dos trilhos, você faz isso, ó. Dói pra caramba. Aí o seu subconsciente vai registrar dizendo, cuidado, é prudente que eu faça isso? Então, sempre que você quiser comer fora dos horários, querer comer chocolate, querer, sei lá, fazer o que não deve, você faz isso, né? Vai doer. Todo e qualquer hábito que você quiser desenvolver, gente, olha, isso aqui é milagroso. Então, gente, eu quero agradecer a vocês por a colaboração, pelo carinho, por todos vocês que estão aqui e encorajar vocês a não desistir. Aquelas que pensam que não tiveram resultado, porque tem pessoas que querem resultado exterior, como a Roberta falou, quer que seja assim, né? Olha, falou, o dedo já caiu do céu, mas a gente vê, né? Por exemplo, tem uma amiga em Lausanne que está usando, e mandou dizer, olha, faz 15 dias não estou vendo nada. Só que eu vi ela no sábado, dia 24, eu olhei de longe, né, no fundo da sala, falei, nossa, a Nicole mudou, né? Você já vê mas ela é realmente obesa, né? Mudou o formato do rosto e já afinou. Eu percebi que aconteceu. Aí ela mandou dizer que uma mensagem dizendo que não aconteceu nada. Aí eu falei, você não está vendo, porque eu vi, e com certeza logo as pessoas vão começar a perguntar, né? O que é que você está fazendo? Aí eu mandei a foto da, da Roberta para ela, né? Eu falei, é aqui, 26 dias. Nossa, que impressionante, não sei o que, mas eu não estou vendo nada. Eu falei, Nicole, você precisa emagrecer 30 quilos. Então, Claro. como é que uma pessoa que precisa emagrecer 30 quilos quer que aconteça do dia para a noite? E o pior de tudo é que ela não quer fazer mudança.
Ela não faz exercício, eles não querem mudar o estilo de vida e querem milagre, então é impossível. É o típico que quer a pílula mágica, como eu falei antes, né? Olha, É, a Márcia Pivetta falou aqui uma coisa bem interessante. Muitas pessoas têm receio de serem diferentes da grande maioria, com medo da crítica. Se persistirem, em breve os resultados serão exemplos, e inverte-se a situação. E é verdade, porque quando você tem o resultado, mesmo que todo mundo fale, aí o pessoal vai dizer, mas o que que você está fazendo? Aí é que eles vão querer. Aí é é. que eles vão querer ver o que que você está fazendo. Então, a gente tem que ser exemplo mesmo, não tem jeito. É, E tem que ser o exemplo, né? E eu digo aqui, parabéns para a Roberta, porque ela falou, hoje faz 8 dias que ela falou que foi depois que ela nos conheceu, que ela começou a entrar nesse grupo com a gente, e eu que falo mais do que os cotovelos aí nas reuniões, né, nas apresentações, que ela começou a abrir os olhos e fazer mudanças, né? Porque eu lembro que há uns 2 meses atrás eu falei aí quando a Maria Alice é, tinha alguém que estava apresentando algo aí, e aí eu falei, né, gente, os olhos não faz milagres sem que a gente faça mudanças, eles ajudam. Porque se você não fizer mudança, você vai usar o óleo como uma muleta, né, Rocio? Você está com um problema e quando acontece, você vai lá e usa os óleos. Então, você tem que trabalhar para que esse sintoma, esse problema desapareça de uma vez por todas. é Não isso é aí. ficar usando porque eu estou com ansiedade, eu tenho pânico. Aí eu coloco os olhos quando eu entro dentro do ônibus ou quando eu vou tomar um avião. Gente, isso não funciona. Funciona naquele momento, mas a raiz está lá. Então a gente tem que trabalhar as causas para que a coisa seja realmente um resultado extraordinário. Então, muita gratidão Quero e agradecer a todos vocês também por tudo, pelo aprendizado, por tudo que vocês me passaram, por me encorajar, né? Que eu acho que aqui é igual, como a Rocio falou, a gente precisa estar num grupo, a gente precisa se sentir inserido em um grupo para que você tenha mais coragem de fazer as mudanças, né? É a coragem, é coragem de ser diferente, né? Como a Márcia falou aqui, eu sempre tive coragem de ser diferente dos outros, tá? Eu sempre fui a que é considerada a louca que, por exemplo, vou dar o exemplo para vocês verem como que eu sou, né? Eu trabalhei mesmo para alguém só durante 2 anos, que foi meu pai. O restante da minha vida eu sou autônoma, eu sou uma empreendedora. Sempre eu me virei e eu me reinventei. E se eu pude reinventar em relação à economia, né, em relação ao meu trabalho, por que que eu não posso reinventar em relação à minha saúde? Então, eu acho que todos nós temos essa capacidade, né? Qualquer pessoa que queira pode fazer. Eu quero agradecer muito a Maria por o meu encorajamento, a Rocio por ter tido a mesma ideia que eu também, e a gente ter, né, reunido todos aqui, a Vera, que eu adorei conhecer a Vera, te adorei mesmo, Vera, a Renata, a Virgínia. Então, eu quero agradecer a todos vocês por estarem aqui junto. A Maria de Los Angeles também está agradecendo aqui, ó, ela falou, quero dar um agradecimento a todos vocês, excelentes suas apresentações, assim como o MetaPower tem um antes e depois, com vocês também, depois de haver recebido todas essas matérias. Olha, a gente tem um antes e depois com todos, né? E comigo foi assim também. É muita gratidão de ter estado aqui com vocês. E agora, gente, eu tive esse hábito da segunda-feira, nós vamos ter que continuar de alguma maneira, tá? Essa reunião, porque agora eu tenho o hábito de ter a reunião às 13 horas. Vamos Então, fazer lives, vamos começar a é, fazer lives aí. nós- eu já adquiri esse hábito. Então, vamos embora. Então, gente, foi ótimo também participar aqui, adorei ter a oportunidade também de trazer alguma coisa que a gente já pratica, né? Que eu acho que é importante. E vamos continuar, pelo menos nos grupos, nos comunicando. E nos grupos a gente vai poder também colocar as informações das próximas lives que vierem, Roberto, tá? Vamos fazer uma foto nossa também? Vamos lá. e Ah, hoje é. tem live, né, Roberta? Fala aí da nossa live. Hoje nós temos a live, tá? Quem puder abrir a câmera, por favor. Hoje nós temos a live às 8h30 de Portugal, 9h30 daqui do Brasil, vai ser menos 5 horas, né? E nós vamos falar sobre os óleos essenciais e relacionamentos, como pode estar ajudando você com seu relacionamento. Vai ser bem interessante. Vamos lá, vão sorrir todo mundo? Olha lá. Aí, muito obrigada. E vai ser bem interessante a live. Vai ser eu, a Maria e a Alexandra, que nós vamos estar falando, né, um pouquinho
sobre relacionamentos e os óleos essenciais. Eu vou postar de novo, vou colocar no grupo também, se quem quiser participar, tá? Todos convidados. Perfeito. Então tá, beijo para todo mundo. Foi um prazer Muito Beijo. estar com vocês. Muita Tchau, obrigada. tchau. gratidão. Com Deus. Tchau. Tchau.